Se alguém estivesse procurando uma pessoa na igreja para seguir, alguém que fosse um bom exemplo, um bom modelo cristão, quem escolheria? Quem você recomendaria? E também, você seria recomendado? Se alguém se aproximasse de você e dissesse: eu estou procurando alguém para me mostrar como viver a vida cristã. Eu gostaria de saber mais sobre como andar nos passos de Cristo. Eu posso te seguir? Eu posso imitar sua vida? O apóstolo Paulo, ele não esperou os filipenses fazerem essa pergunta a ele. Ele disse aqui em versículo 17: irmãos, sede imitadores meus. Ele não estava dando uma sugestão ou oferecendo-se como um bom exemplo. Paulo disse no imperativo: irmãos. Mais uma vez, ele começando uma frase com irmãos, ele está chamando a atenção deles. Presta atenção aqui. Irmãos, sejam imitadores meus. É como as palavras de Jesus para seus discípulos em Lucas, capítulo 9, versículo 23, quando Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se nega e dia a dia toma sua cruz e no final, siga-me. Siga-me. E as palavras de Paulo podem ser resumidas assim: imitem-me. Imitam-me. Porque Paulo estava convencido ou convicto a ponto de dar esta ordem e falar esta frase firme: sejam imitadores aos filipenses. Porque Paulo estava convencido disso. Para falar essa frase aos filipenses, eu coloquei 3 motivos. Por quê? Primeiro, quando Paulo falou isso, Paulo estava cheio e guiado pelo quem? Pelo Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito, vamos falar e vamos fazer o que está certo diante de Deus. Quando estamos cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, nós sempre vamos falar e fazer o que está certo diante de Deus. Paulo, cheio do Espírito, implorou aos filipenses: sede imitadores meus, ou imitam-me. O segundo motivo que Paulo falou isso para os filipenses, e Paulo era o pai espiritual para a maior parte deles. Não era um povo desconhecido, um povo novo. Mas Paulo era o pai espiritual para a maior parte dos filipenses. Por 10 anos, por uns 10 anos, não sabemos exatamente, mas por uns 10 anos, ele estava andando com eles. Foi Paulo e Silas e Timóteo, foram os primeiros evangelistas a pregar o evangelho em Filipos. Vemos isso em Atos capítulo 16.
Eles foram os primeiros evangelistas, pregaram o evangelho, onde Deus salvou muitos deles e a igreja em Filipos começou. Terceiro motivo que Paulo falou isso, frase para os filipenses. O terceiro motivo é que existia um perigo para os filipenses. Ovelhos precisam de um bom pastor. Eles precisam um guia firme. Eles precisam para alguém para levá-los para os pastos verdes, para o caminho certo e para águas vivas. Mas falsos mestres e inimigos da cruz de Cristo, que Paulo mencionou no versículo 18, era um real perigo para os filipenses. Paulo se colocou na posição de proteger e influenciar os irmãos e irmãs de Filipos, dizendo: confiam em mim, sigam a minha vida, sejam imitadores meus. Paulo estava convencido e convicto para dizer aos queridos filipenses: irmãos, sejam imitadores meus. E no versículo 2 do nosso texto, de capítulo 3, pensando na mensagem no passado, em versículo 2, Paulo já tinha alertado os filipenses a terem cuidado com os falsos mestres, as judaizantes, podemos dizer. Como ele disse em versículo 2, acautelai-vos dos cães, cautelai-vos dos maus obreiros. Ele também lhes disse que, embora tivesse alcançado muito sucesso aos olhos de muitos outros, ele considerava tudo o seu ganho como perda, como lixo, em comparação a ter Cristo, em comparação de conhecê-lo, em comparação de segui-lo. Paulo disse em versículos 7 e em versículos 9 que o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Em versículo 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria, senão a justiça que procede de Deus. E no versículos 13 e 14, Paulo declarou que o alvo da sua vida, o que ele estava perseguindo com todas as suas forças, era a chamada, a vocação de Deus em Cristo. Como ele disse: irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo disse em versículo 15, que nós que somos maduros espiritualmente, devemos ter esse mesmo pensamento, o mesmo sentimento. E que nós andamos ou vivemos de acordo com o que já
alcançamos. Paulo disse aos Filipenses que ele havia deixado tudo para seguir a Cristo. Uma testemunha que nós ouvimos das pessoas que foram batizados nesse sábado passado. Que eles deixando tudo para seguir Cristo. Um testemunho, uma representação pública, uma palavra pública para as pessoas que eles saberam que eu estou seguindo Jesus e deixando para trás a minha vida antiga. Então Paulo disse aos Filipenses, havia deixado tudo para seguir a Cristo e que o alvo para o resto da sua vida era obedecer a soberana vocação de Deus de todo o coração. E ele que se alguém fosse maduro espiritualmente, ele pensaria e ele viveria do mesmo maneira. Não estamos seguindo dois evangelhos diferentes. O evangelho que temos na palavra de Deus, que está pregado para nós, é o único evangelho. Então nós estamos abraçando o único evangelho e não temos o outro evangelho para abraçar. E o evangelho que nós estamos abraçando é um evangelho que nós temos que dedicar as nossas vidas a seguir. Não temos dois livros. Temos a palavra de Deus. Estava evangelizando alguns Mormons recentemente. Eles levaram na Bíblia numa mão e o livro de Mormon no outro. Eles falam mais sobre o livro do Mormon do que a Bíblia. A palavra de Deus nos ensina que tem um evangelho só, que nós temos que abraçar. O único que ensina para nós quem é Jesus Cristo. Esse outro livro que você está levando na sua mão não ensina a mesma coisa desse outro livro. Temos um problema. O evangelho é único. E o evangelho não foi perdido por um tempo de anos e agora um homem, sendo que ele é um profeta, Joseph Smith, foi falado por um anjo e o anjo fala com ele, está faltando algumas coisas sobre Jesus Cristo e agora esse outro livro, eu vou dando para você e você ensinar esse livro para as outras pessoas, eles vão descobrir que o evangelho perdido agora foi achado. E eu falo, não é assim não. Então o evangelho que nós estamos abraçando, que Paulo abraçou e ensinou para os outros, é o mesmo evangelho que os filipenses abraçaram e fala que nós estamos seguindo somente o mesmo evangelho. Não tem outro. Então nós temos que pensar do mesmo jeito, da mesma direção e viver da mesma maneira. Com isto em mente, Paulo continuou em sua carta com seu importante mandato. Em versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus. Paulo não tive medo de chamar os filipenses para imitarem sua vida. Para imitar seu exemplo espiritual. Por quê? Por que não? Porque o padrão de sua vida, o verdadeiro modelo, não era dele, mas Cristo. O padrão que ele estava seguindo era o padrão de Cristo. Então ele estava falando como os filipenses, imitar minha vida, porque eu estou imitando o padrão de Cristo. William Hendrickson, no seu comentário, disse, antes de indicar sua pessoa como exemplo ou modelo, o apóstolo
O apóstolo Paulo lembrou os filipenses em capítulo 2 de Filipenses, de capítulo 2, versículo 5, que Cristo é o principal modelo. Como ele disse, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Hendrickson disse que eles sabiam que o que Paulo queria dizer era simplesmente o que ele escreveu para os coríntios. Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo escreveu para os coríntios, versículo 1, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou em outras palavras, vocês sigam meu exemplo, porque eu estou seguindo o exemplo de Cristo. Uma coisa para lembrar. Se nós encontramos alguém que está seguindo o Cristo e imitando Jesus, biblicamente, e refletindo a luz do Senhor, devemos tentar ficar perto dele, ou perto dela. Se nós encontramos alguém que está seguindo a Cristo, imitando Jesus biblicamente, refletindo a luz do Senhor, devemos tentar ficar perto dele ou perto dela. Você deseja conhecer alguns homens e mulheres que foram imitadores de Cristo? E bons exemplos para nós e para nossos filhos? Eu quero encorajar vocês para lerem as biografias que temos aqui em nossa biblioteca, aqui na igreja. Leia as biografias que temos. Vocês vão descobrir, vão ver alguns homens e mulheres que eram realmente pessoas que imitaram Cristo para nós. Hendrickson adicionou aqui, cercados pela imoralidade, tantos dos pagãos quanto os cristãos nominais, os filipenses precisavam de um modelo real e concreto de devoção cristã. O apóstolo Paulo tinha pleno direito de indicar-se como esse modelo. Um pouco mais tarde, na sua carta aos Filipenses, em capítulo 4, versículo 9, Paulo indicou que na sua própria vida ele estabeleceu um padrão em que outros deviam seguir. Olha aqui, versículo 9 de capítulo 4. Ele disse, e que também aprendestes, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticar. Que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticar ou seguir. Paulo não estava tentando ser arrogante ou orgulhoso. Ele estava pensando nos irmãos. Como ajudar e fortalecê-los. Sejam imitadores meus. Como nos dias da igreja de Filipos e no Brasil hoje, temos poucos exemplos de homens fiéis e piedosos. Quem encontrará um homem fiel
disse o Provérbios 20, versículo 6. E em Salmo 12, Salmo capítulo 12, versículo 1. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem as fiéis entre os filhos dos homens. Salmo 12, versículo 1. Um outro teólogo, ele comentou, esse é o princípio do discipulado. Jesus disse, basta ao discípulo ser como seu mestre. Mateus 10, 25. Assim como os 12 deveriam seguir o exemplo e o ensino de Cristo, os filipenses deveriam seguir o exemplo e o ensino de Paulo. Os filipenses precisam manter o exemplo piedoso de Paulo constantemente diante dos seus olhos. Ao mesmo tempo, Paulo reconheceu que ele não deveria ser o único exemplo ou modelo espiritual para os filipenses. Que os filipenses, precisavam ter outros crentes maduros para seguir e observar, como ele disse na segunda parte do versículo 17. Olha o versículo 17 de novo. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso. Estava preso em Roma. Não foi possível os filipenses seguir o apóstolo Paulo pessoalmente, mas somente por suas cartas, por seus ensinos e o exemplo de vida que ele deixou com eles. Mas também Paulo ensinou e treinou outros discípulos, homens e mulheres de Deus, seguidores fiéis de Cristo, para servir como modelos piedosos. O que Paulo disse? Irmãos, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Observar os outros que estão seguindo Jesus Cristo, que foram treinados, que são discípulos fiéis ao Senhor. A palavra observar vem da palavra grego skopeo e significa fixar o olho. Fixar o olho, ou olhar, ou também mirar. Quem são os nós? Como ele disse, observar os que andam segundo o modelo que temos em nós. Quem são estes nós? Provavelmente são os homens como Timóteo, Epafrodito, o Tito. Também pode incluir os bispos e diáconos em Filipos, que são mencionados em capítulo 1. São homens que Paulo investiu sua vida. Homens fiéis que ele discipulou e ensinou. O Ralph Martin, no seu comentário, ele colocou aqui, agora ele encoraja os filipenses a observar as vidas daqueles que aceitam seu ensino e tê-los como modelo a ser imitado. Ele disse, Paulo desafia a olhar para os homens
que eles mesmos conhecem e ver a prova de seu ensino em suas vidas. Outra pessoa, outro pastor comentou, os filipenses precisam concentrar sua atenção em outros exemplos piedosos. A maturidade vem por meio de imitação de crentes maduros. Ele diz: desorientado é o crente que acha que não precisa desse tipo de influência. Uma palavra de cautela aqui. Estamos encorajados a seguir os exemplos, os homens piedosos, as mulheres piedosas aqui da igreja. Mas uma palavra de cautela aqui. Tenham cuidado para não depositar toda a sua confiança em um homem, ou mesmo em um pastor, mais do que em Cristo. Eu sou pastor Denis é o pastor. E nós temos a responsabilidade e a tarefa para viver uma vida piedosa, uma vida dedicada diante de vós. Mas também que lembramos que somos homens também, pecadores. E se nós não guardamos fielmente nossas vidas, nós tem a possibilidade que nós podemos cair no pecado. Então vocês não devem olhar sempre para nós que nós somos um tipo de Cristo. Mas temos responsabilidade para ser um tipo de Cristo para vocês. Mas se nós falhamos, nós falhamos. Mas Cristo nunca vai falhar. Então nós temos que ter uma confiança para não confiar mais no homem do que em Cristo. Sempre existia a possibilidade de um homem de Deus, um pastor, cair em pecado e até abandonar a fé. Já ouviu exemplos disso de grandes homens de Deus, pessoas que escreveram livros teólogos que abandonaram a fé. E as pessoas que estavam seguindo esses homens e não a Cristo, talvez também abandonaram a fé com esses homens. Muitos membros de igrejas se afastaram de Deus porque confiaram mais em um homem do que em Cristo. Seus olhos estavam fixos mais no homem do que em Deus. Falando nisso, lembramos do grande teólogo, grande pastor conhecido nos Estados Unidos, o Steven Lawson. Talvez você já leu um livro dele. Ele era um grande pregador da palavra, escritor de livros teológicos, mas infelizmente ele é um exemplo disso, de um homem que caiu. Ele era pregador em conferências no mundo inteiro, incluindo em conferências do Ministério Fiel aqui no Brasil. Até eu sentei, teve uma jantar com ele uma noite, quando ele estava pregando na Conferência Fiel aqui no Brasil. Mas uns 2 anos atrás, ele de uns 70 anos de idade, casado por muitos anos com a mesma mulher, ele caiu no pecado de adultério com uma jovem mulher. Ele escreveu antes, num comentário que eu tenho na minha casa, que eu uso de vez em quando, mas ele escreveu anos antes. Ele escreveu no seu comentário de Filipenses, que foi publicado em português em 2019.
Ele escreveu sobre este texto que estamos estudando hoje. E sobre este assunto de ser um exemplo, um modelo de piedade para outras pessoas. Ele escreveu: todo cristão deve ser um exemplo positivo para outros crentes. A gente na igreja que observa como vivemos, falando sobre as pessoas que estão observando. A gente na igreja que observa como vivemos, nossas ações, nossas reações. São pessoas que ouvem nossas palavras e observam como tratamos aos outros. Isso coloca sobre nós uma grande responsabilidade quanto à maneira de nós conduzirmos. Nunca devemos fazer que o que outros crentes tropeçam por causa de nossa maneira de viver. Nunca devemos fazer com que outros crentes tropeçam por causa de nossa maneira de viver. Tenham cuidado para não confiar mais em um homem do que em Cristo. Irmãos, disse Paulo, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. A conclusão. Uma conclusão breve. Quais são as marcas de um bom modelo cristão que os crentes mais novos podem seguir? Se você é um novo crente na fé, está crescendo na tua graça, e você quer algumas sugestões para considerar, como eu posso ser um bom modelo cristão para os outros, tem algumas sugestões que podemos considerar. Não vamos falar sobre esses, só mencionar. Primeiro, os bem-aventurados, em Mateus capítulo 5, que Jesus ensinou para os seus discípulos, os bem-aventurados. Outro é o fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Talvez vai ser a próxima mensagem do pastor Denis, em Gálatas capítulo 5. Ele está chegando, eu sei. Então vou deixar o pastor Denis para tratar isso, né? Mas o fruto do Espírito. O terceiro é as qualificações para os bispos e diáconos. Em 1 Timóteo capítulo 3, as qualificações dos bispos e diáconos. Que tipo de vida eles devem ter? A maneira que eles devem andar nas suas vidas e com suas famílias. As qualificações. 1 Timóteo capítulo 3. Mas as palavras que Paulo escreveu para o Timóteo, o jovem Timóteo, na primeira carta de Paulo, em capítulo 4, versículo 12, são marcas muito boas para um bom modelo cristão. Até quando eu era jovem, quando eu era mais jovem, eu memorizei esse versículo e uso nas minhas orações, pedindo a Deus para me crescer, me ajudar para ser mais como isso, seguindo essas palavras, essas marcas para ser um homem de Deus. 1 Timóteo
4, versículo 12, vou ler também versículos 15 e 16. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. A palavra que estamos usando, um padrão de um crente, um padrão dos fiéis. Tornar-te padrão dos fiéis em qual maneiras? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Versículo 15, medita estas coisas e neles sei diligente, para que o teu progresso a todos seja manifestado. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Quem são os ouvintes? Os novos na fé. Os novos crentes. Os discípulos jovens de Jesus. Seja um exemplo para eles na sua vida. Como Paulo disse, terminamos com essas palavras. Irmãos, irmãs, sejam imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento estamos gratos a Ti, Senhor, mais uma vez para a Tua palavra. Gratos a Ti, Senhor, para os ensinamentos que temos, que recebemos todos os dias, que nos ajuda para crescer na nossa fé, que nos ajuda para andar fielmente ao Senhor. Nesse dia, Senhor, somos lembrados sobre a importância de exemplos, homens fiéis, mulheres fiéis, que estão seguindo o Senhor Jesus Cristo dia após dia. Paulo teve a confiança diante do Senhor, cheio do Espírito Santo, para dizer: sejam imitadores meus. Ajude-nos, Senhor, para ter essa confiança em nós também. Que nós estamos seguindo o Senhor numa forma que nós podemos chamar outras pessoas para nos seguir. Porque nós estamos seguindo Jesus Cristo. Ajude-nos, Senhor, para fazer o que for necessário para nós tornarmos homens e mulheres fiéis a Ti e diariamente seguindo a Cristo, sendo um modelo para os mais novos, que eles também podem ver Cristo em nós. Ajude-nos, Senhor, nesse desafio que não é fácil. E o Senhor nos deu Tua palavra, nos encheu com Teu Espírito e nos deu Sua igreja. Ajude-nos, Senhor, para abraçar todos esses e seguir na frente. Em nome de Jesus.